Capítulo 2 – Anomalia. Como se convocado por suas palavras, o comunicador pessoal de Aris emitiu um som suave contra seu pulso. Uma mensagem prioritária de seu diretor de pesquisa no Instituto de Gerontologia Avançada. Ela olhou para o texto de prévia e sentiu a respiração falhar. Consulta urgente necessária. Incidente de mineração no cinturão de asteroides. Sujeitos exibindo adaptações fisiológicas sem precedentes. Partida para a estação Ceres aprovada para 8 horas da manhã. Aris ergueu o olhar e encontrou sua tataravó observando-a com aqueles olhos desconcertantemente aguçados. Vá, disse Lídia simplesmente. Alguns mistérios, como eu disse, se resolvem sozinhos. Mas isso não significa que não devemos estar lá quando eles se resolvem. Na manhã seguinte, conforme o transporte de Aris se elevou do poço gravitacional da Terra e começou sua jornada em direção ao sistema exterior, ela carregava consigo a memória daquela noite. O calor de 5 gerações reunidas em celebração, a sabedoria gentil do tempo estendido, a paz profunda de um mundo que havia conquistado seu maior inimigo. Mas ela também carregava algo mais, uma certeza crescente de que sua vitória poderia ter vindo com um custo que eles estavam apenas começando a entender. Através da janela de observação, a Terra diminuiu para trás dela, uma joia azul no vazio onde 16 bilhões de almas viviam vidas mais longas e sábias do que qualquer geração antes delas. À frente estava o cinturão de asteroides e qualquer novo capítulo estranho na evolução humana que aguardava sua descoberta lá. Em sua bagagem de mão, seladas em um container bioseguro, estavam amostras de tecido de 12 mineradores que haviam desenvolvido brânquias funcionais em profundidades onde nenhum peixe jamais havia nadado, respirando fluidos que nenhum mamífero deveria ter sido capaz de processar. Todos com mais de 140 anos. Todos produtos do maior triunfo da humanidade. Todos eles, talvez, precursores de algo que faria aquele triunfo parecer apenas o primeiro movimento de uma sinfonia muito mais longa e estranha. A enfermaria médica na estação Ceres cheirava a ozônio e perfluorocarbono. Dr. Aris Thorne permanecia do lado de fora da unidade de isolamento, observando através de alumínio transparente triplamente selado enquanto 12 seres humanos respiravam líquido tão naturalmente quanto peixes. Começou 3 semanas atrás, explicou Dr. Chalvey, oficial médico-chefe da estação Ceres. Sua voz carregava a exaustão particular de alguém que havia estado respondendo perguntas que não conseguia responder. Gradual no início. Eles reclamavam de dificuldades respiratórias durante seus turnos nas minas profundas. Você sabe como a atmosfera fica rarefeita lá embaixo. Então Martinez aqui, ele gesticulou para uma mulher flutuando pacificamente no tanque mais próximo, foi encontrada inconsciente no Poço 7, quase 2 quilômetros abaixo. Quando a trouxemos para cima, ela estava ofegante como se estivesse se afogando em nosso ar. Aris estudou Martinez através da parede transparente. A mulher parecia estar na casa dos 60 anos, embora seus registros mostrassem que ela tinha 143 anos. Sua pele havia adquirido um tom azulado tênue que Aris inicialmente atribuiu ao fluido perfluorocarbono, mas agora ela podia ver que se estendia além das áreas submersas. Fendas delicadas ao longo de seu pescoço abriam e fechavam em um ritmo que era inconfundivelmente respiratório. Todos os 12 mineradores são do mesmo grupo de trabalho? Perguntou Aris. Especialistas em poços profundos. Eles têm trabalhado nas zonas de baixa gravidade e alta pressão por décadas. Na verdade tem sido uma vantagem, a respiração de fluido permite que eles vão mais fundo do que qualquer um pensou ser possível. A produção em seus setores aumentou 30%. E suas idades? Shaw consultou seu tablet. Variam de 139 a 147. Todos receptores de cronos de longo prazo, é claro. Primeira geração a recebê-lo como crianças. Aris sentiu um formigamento familiar na base de seu crânio, a sensação que havia aprendido a reconhecer como seu subconsciente fazendo conexões que sua mente racional ainda não havia processado. Gostaria de examinar Martinez primeiro.
Exame completo, genético, metabólico, neurológico. Já preparado, disse Shaw, conduzindo-a em direção à câmara de exame adjacente aos tanques. Aviso justo, ela está diferente. Todos estão. Não apenas fisicamente. A câmara de exame havia sido modificada com um sistema de circulação de perfluorocarbono que permitia a Martinez permanecer submersa enquanto Aris conduzia seus testes. A mineradora flutuava pacificamente, suas brânquias recém-desenvolvidas tremulando enquanto processava o fluido oxigenado. Você pode me ouvir, Helena? Perguntou Aris através do sistema de comunicação. Os olhos de Martinez se abriram mais escuros do que haviam sido em suas fotos de pessoal, Aris notou, e focaram nela com intensidade surpreendente. Quando ela falou, sua voz carregava uma qualidade líquida que não tinha nada a ver com o meio que ela estava respirando. Dr. Thorne, ela disse. Nós estávamos esperando por você. O uso de nós enviou outro arrepio através de Aris. Como você está se sentindo? Completa, Martinez respondeu sem hesitação. Pela primeira vez na minha vida, completa. Você entende o que quero dizer? Aris começou suas varreduras preliminares, passando sensores sobre a forma submersa de Martinez enquanto gravava tudo. Me conte sobre as mudanças que você experimentou. Começou com sonhos, disse Martinez, seus olhos acompanhando o teto como se observasse padrões que apenas ela podia ver. Sonhos de água. De profundidades. De união. No início, pensei que era apenas o isolamento do trabalho em poços profundos me afetando. Mas então os outros começaram a ter os mesmos sonhos. Os mesmos sonhos? Exatamente os mesmos. Nós comparávamos notas durante as pausas, e era como se todos estivéssemos visitando o mesmo lugar. Um oceano vasto, mais escuro e frio do que qualquer coisa na Terra. E não estávamos sozinhos lá. O scanner de Aris apitou, exibindo o perfil genético de Martinez. Ela teve que executar a análise 2 vezes para acreditar no que estava vendo. Seções do genoma da mulher que haviam estado dormentes por toda a sua vida haviam se ativado. Sequências antigas que precederam a evolução humana por centenas de milhões de anos estavam expressando proteínas que não deveriam existir em qualquer sistema mamífero. Helena, preciso perguntar sobre seu histórico familiar. Especificamente, quaisquer traços incomuns em seus parentes acima de 120. A expressão de Martinez mudou, tornando-se mais alerta. Minha avó desenvolveu o que os médicos chamaram de hiperceratose adquirida por volta dos 125, crescimento de pelos incomum por todo o corpo. Ela gastou uma fortuna em tratamentos a laser. Meu tio-avô, ele morreu aos 138, mas em seus anos finais, ele continuava insistindo que podia sentir as emoções de todos ao redor dele. Tornava as reuniões familiares desconfortáveis. Aris fez anotações, sua mão se movendo automaticamente enquanto sua mente corria através das implicações. E os outros mineradores? Eles têm históricos familiares similares? Nós conversamos sobre isso. Sim. Os padrões são consistentes. Padrões? Martinez se virou para olhar diretamente para Aris, e por um momento, a intensidade de seu olhar foi quase predatória. Doutora, você sabe o que é neotenia? A pergunta pegou Aris desprevenida. Era um termo obscuro de biologia evolutiva, não algo que ela esperaria de uma mineradora. A retenção de características juvenis na idade adulta. Alguns teóricos acreditam que é um dos fatores-chave na evolução humana. Meu tio-avô estudou biologia antes de ser alistado na operação de mineração. Em seus anos finais, quando sua sensibilidade estava no auge, ele se tornou obcecado com a ideia de que humanos eram essencialmente macacos juvenis. Que nossos cérebros grandes, nossos pelos corporais reduzidos, nossa infância estendida, tudo isso era o resultado de interruptores genéticos que nos impediam de amadurecer completamente. Aris sentiu seu pulso acelerar. O que ele concluiu? Que éramos incompletos. Que havia todo um estágio de desenvolvimento humano que havia sido adiado. E que Cronos poderia ter feito mais do que curar o câncer. As brânquias de Martinez tremularam mais rapidamente.
Ele morreu antes de poder provar isso, mas deixou anotações. Cálculos. Previsões sobre o que poderia acontecer a pessoas que vivessem tempo suficiente para que esses interruptores genéticos finalmente se ativassem. A câmara de exame ficou silenciosa exceto pela circulação gentil do sistema de perfluorocarbono. Aris encarou Martinez, sua mente científica correndo através de possibilidades que pareciam simultaneamente impossíveis e inevitáveis. Vou precisar ver essas anotações, ela disse finalmente. Esperávamos que você fosse querer. Martinez sorriu, e Aris notou que seus dentes haviam desenvolvido mudanças sutis, tornando-se mais pontiagudos, mais adequados a um ambiente aquático. Elas estão em meus pertences pessoais. Mas Dr. Thorne, há algo mais que você deveria saber. O quê? Nós não somos as primeiras. Houve outras, espalhadas pelas colônias exteriores. Usualmente descartadas como adaptações ambientais ou mau funcionamento de equipamentos. Mas se você souber o que procurar. Martinez pausou, suas brânquias tremulando no que poderia ter sido excitação. Há operações de mineração subaquática em Europa. Oficialmente, eles usam sistemas robóticos para o trabalho oceânico profundo. Mas há rumores de trabalhadores humanos que podem operar em profundidades esmagadoras sem trajes. Trabalhadores que preferem a companhia de sua própria espécie e raramente retornam às estações de superfície. Aris sentiu as peças de um quebra-cabeça vasto começando a se alinhar em sua mente. Como você sabe disso? Porque elas sonham conosco agora, disse Martinez simplesmente. Nos sonhos de água profunda, não estamos sozinhas. Há outras, chamando por nós dos oceanos escuros de luas distantes. E elas estão mais avançadas.